Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, 19 de janeiro de 2025, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Leva cativo nossos pensamentos de obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e também para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Também, na autoridade que Tu me deste do alto céus, faça cair por terra toda interferência dos homens e das trevas que vem tentar impedir ou atrapalhar a transmissão deste culto, a realização deste culto, deixe o culto chegar a quem o Senhor quer que chegue, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Vamos estar orando. Colocamos pedido de oração na presença do Senhor. Você pode fazer sua petição, que o Senhor contempla, mas querendo que seja transformado em pedido de oração como esse, envia por este canal, que no dever do momento estaremos transformando o papelzinho e colocando aqui para poder estarmos queimando. Continuo ainda sem o meu celular, então para eu poder acessar e ver as mensagens. No meu Face fica mais difícil, o nome da minha esposa está normal. E confirmando mais uma vez, nós agora estamos fazendo transmissão tanto no YouTube como no Face. No YouTube está o único canal, Ministério Batista Apostólico Toque Shofar. Esse terceiro canal chama Ministério Batista Apostólico Toque Shofar Culto. Aí fica tendo 3 canais. Amém? Vou estar orando. Deus e Pai, coloque Tua presença, Senhor, neste momento. Cada oração, ó Deus, que está sendo formulada agora por este e por esta. Sim, ó Deus, se a oração não tiver em conformidade com a Tua vontade, que o Senhor ensine. Senhor, e dê fé, ó Pai, para que ela aconteça. E haja segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Também coloco também cada um desses pedidos que está aqui na minha mão direita. Cada pedido que está aqui, ó Deus, nessa caixa que ainda não foi respondido. Que o Senhor possa operar e agir. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Vamos agora estar também fazendo uma oração específica sobre as finanças. Que o Senhor possa estar abençoando, agindo, operando. Deus e Pai, coloca a realidade financeira, as necessidades, ó Pai, minha, da Jandira, dessa que está assistindo, ouvindo, do MBATS como um todo. Também, Senhor, ali em especial com os livros, mensagem do Espírito Santo. Senhor, coloco também em Tua presença, ó Deus, aquela minha autobiografia, que o Senhor possa estar fazendo com que tanto a mensagem do Espírito Santo como a autobiografia seja editada. Coloco também, Senhor, o ateliê de Jandira, com toda a complexidade que envolve o ateliê, tudo que nele está, tudo que o envolve, direto e indiretamente, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Essa semana nós tivemos umas ilustres visitas e ao estarmos conversando, dialogando, nós
mais uma vez, né, deparamos com aquela questão de uso, costume, interpretação da Bíblia. Cada igreja, cada denominação tem uma maneira específica de atuar na obra. Estivemos comentando a respeito da caminhada da igreja, e que na medida do tempo, muitas verdades, muitas situações são distorcidas. Isso em dizendo agora, tempos recentes, há 10 anos, há 50 anos, sem comentar aqueles de 100 anos atrás, e por que não dizer da época de Jesus, há quase 2000 anos atrás, como que as coisas vão se distorcendo, e uma tendência muito grande do diabo é de querer tirar a essência da palavra. Aí hoje estávamos comentando, depois que foram embora, continuei eu e minha esposa comentando, sobre essa diversidade de uso, costume, doutrinas. Aí eu ouvi de Deus trazer essa palavra, interpretação bíblica. Interpretação bíblica. Aqui é a base de toda a ramificação, de todo o conceito. Quando você trata do ímpio, ele não tem a Bíblia como referência. Quando você trata de outras crenças, eles vão ter os livros deles como referência. Nós queremos falar agora aqui, não é sobre a religião cristã, que existem muitas seitas, heresias, que assim, põe a gente assustado. Vou levantar a questão somente no meio evangélico, a distorção. E primeiro eu quero mostrar para vocês algo que aconteceu há 2 semanas atrás. Lucas, capítulo 9, aconteceu algo interessante e que isso pode trazer distorção, e muita distorção. Lucas, capítulo 9, versículo 55, 56, eu falei uma passagem e a minha mensagem estava diferente da Jandira. Dizia o seguinte na minha, Lucas 55. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Aí a Jandira mostrou uma outra. Qual que é a sua, Jandira? Lucas 55, 9, 55, desculpa. Lê ela. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu e disse: Vós não sabeis que o Espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguir para outra aldeia. A minha passagem só fala, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. E daí Jandira entrou um texto gigantesco. E Jesus disse, vós não sabeis que espírito é esse, eu não vim para matar, para... E não tem na minha Bíblia. A sua Bíblia está entre colchetes, não é, Jandira? É. Essa frase, quando ela entra em colchetes na Bíblia, significa que é algo que não tem concordância com todos os historiadores. Alguns historiadores creem que isso faz parte da essência da Bíblia. Outros já põem dúvida. Então, uma frase grandona e muito profunda que entrou na Bíblia da Jandira não entrou na minha. Isso aí, por si só, já traz uma situação delicada com relação à interpretação bíblica. Você tem que observar se aquela questão está ali entre colchetes, é porque você pode encontrar estudiosos que não reconhecem totalmente a veracidade se é a palavra rima, que é a palavra inspirada por Deus. Outra coisa que é fácil comum também encontrar também é você não conhecer o significado das palavras. Um clássico deles que Jesus bateu na tecla muito é sobre o sábado. Lá em Gênesis
fala que o dia do descanso é perpétuo. É uma lei perpétua. Só que quando fala sábado é descanso. E quando você substitui a palavra sábado para a palavra descanso, o seu descanso pode ser em qualquer dia da semana. Mas aqueles que não conseguem entender o significado da palavra sábado, acham que o dia de descanso é o próprio sábado. Outros transferem para o domingo. E como eu disse aqui várias vezes, na época de guerra os judeus não descansavam no sábado. Quer dizer então que a má interpretação do conhecimento original da palavra, o significado da palavra, faz com que as pessoas interpretem muito errado. Como aquela questão que o Senhor fala sobre mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Muitas pessoas pensam que é agulha mesmo, mas não. Aos sábados não podia passar animais, não podia transportar carga no templo. Aí por isso era fechado Jerusalém, não só no templo como Jerusalém em si, era fechado Jerusalém para que não pudesse haver transporte, não houvesse comércio. Aí para que as pessoas entrassem e saíssem a pé, tinha uma porta chamada agulha. Essa porta era menor, era uma porta que só passava pessoas, não passava animal. Aí Jesus falou que não é fácil um camelo passar pela porta chamada agulha. Aí as pessoas interpretam errado. Então um erro muito grande também que acontece biblicamente é você não conhecer o significado original da palavra. Nós temos um outro também muito clássico, que eu até estive conversando, a respeito da morte e do suicídio de Saul. Nas Bíblias antigas, até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, existiam muitas Bíblias que falavam o seguinte assim, o suicídio de Saul. Ali, vamos lá, mas em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1. Mas logo à frente, esse é o último capítulo de 1 Samuel. Logo na frente, que é o primeiro capítulo de 2 Samuel, fala que Saul matou o homem que matou, Davi matou o homem que matou Saul. Como pode um homem chegar, matar Saul, declarar para o rei, entregar para o rei, em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 14 a 16, não vamos lá, a coroa para o rei e fala assim, olha, eu matei Saul, sendo que no capítulo anterior, no último capítulo do primeiro Reis, fala que a morte ou suicídio de Saul. Um subtexto. Mas por quê? Muita gente não entende. Mas a Bíblia toda foi escrita como se fosse uma carta. De repente você pega o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, é uma carta única. Aí você pega um outro, uma carta única. Você pega de repente Jeremias, são várias cartas. São pergaminhos. Só que fica muito difícil para a gente poder entender a Bíblia lendo ela dessa maneira, como se fossem pergaminhos. Hoje nós temos o estudo, o aprendizado a respeito de tirar a carteira. Existe uma legislação que está ali, dentro da Constituinte, sobre o trânsito. Existe uma lei, com códigos e tudo mais. Para as pessoas não terem essa dificuldade, eles fizeram uma cartilha. Aí quando você ler a cartilha, você vai ver essas leis de uma maneira didática. Quando eu fui guarda municipal, eu tive esse prazer de ver essa diferença. Em você estudar tudo como uma cartilha, como todo cidadão comum estuda, e depois eu também estudar tudo como lei, falando qual era a posição de cada um lei, artigo e tudo mais e tal. Aqui entra mais ou menos isso. Para você não ter uma dificuldade em ler a Bíblia, eles colocaram subtítulos e títulos. Só que esse título e subtítulos, eles entraram depois, recentemente. E esses títulos e subtítulos foram colocados por homens que interpretaram a Bíblia. E até há pouco tempo,
o subtítulo que vinha escrito era o seguinte assim, o suicídio de Saul. E foi criando polêmica ao ponto que hoje você não vê nas Bíblias, não vê mais escrito isso, o suicídio de Saul. Mas você vê escrito assim, a morte de Saul. Para vocês poderem entender que a interpretação bíblica, ela encontra divergência quando coloca em colchetes. Ela encontra divergência quando você não entende a essência da palavra ou você lê. Ela consegue também encontrar divergência quando você se firma naquele simples detalhe, o título e subtítulo. Se não bastasse isso, olha para vocês verem aqui em Mateus capítulo 20. Nós estamos em Mateus capítulo 20. Podia ter ficado em Lucas de primeiro. Mateus capítulo 20 diz o seguinte. Mateus 20. Mateus 20, versículo 29. Mateus 20, 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós não vamos lá não. Mas quando você lê em Marcos 10, 46, em Lucas 18, 35, fala que é somente um cego. E ainda colocaram o nome desse cego, Bartimeu. Como que de repente você pega um versículo, um evangelista, que fala que houve a cura de 2 cegos. Aí você vai no outro evangelho, diz que é um único cego. E aí no outro evangelho ele fala ainda que esse cego chamava Bartimeu. Essas divergências pequenas costumam trazer contendas muito grandes de interpretação. Esse é um exemplo. Existem vários. Onde de repente um evangelho fala uma coisa, o outro evangelho fala algo um pouco diferente. Agora, se não bastasse isso, biblicamente falando, que pode trazer contenda, distorções, mal entendimento, ainda tem a questão do uso e costumes. As pessoas tiram as coisas, você não consegue entender de onde. Algumas coisas você tira da Bíblia por ter entendido somente texto. Mas tem outros que conseguem ser cada coisa. Disseram, por exemplo, que somente pode batizar e fazer as coisas em nome de Jesus. Porque se fizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma idolatria. Mas lá em Mateus, o próprio Jesus falou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas insistem em dizer que isso é idolatria, sendo que Jesus mesmo deu a ordem. Mas por quê? Porque eles leram outros trechos em que fala o batismo em nome de Jesus. Para diferenciar o batismo de João, o batismo dos judeus. Aí as pessoas pegam um único texto e põem um dogma naquele negócio e fecha a questão. Tem pessoa que costuma colocar uma tradição tão estranha. Olha, para poder fazer o culto, tem que ter uma pessoa sentada na frente e tem que ter uns 10 pastores sentados atrás. Olha, para poder fazer o culto, tem que estar com véu, tem que estar com isso, com aquilo. Olha, para que o culto realize, tem que ter uma ordem. Tem que ter uma pessoa cantando, uma pessoa entregando profecia, uma pessoa orando. E se torna lei. Aí as pessoas que vão chegando têm que entrar debaixo daquela lei. Por quê? Não sabe de onde que saiu. Ou saiu parcialmente da Bíblia, ou saiu totalmente da Bíblia, ou foi coisa assim que, do arco da véia. Ficamos sabendo de algumas maneiras de realizar o batismo,
algumas maneiras de evangelizar, algumas maneiras de você realizar um culto, algumas maneiras de você... Aí você fala assim, gente, mas de onde saiu tantas coisas? Olha o que Jesus falou sobre isso. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Jesus bateu muito sobre isso. Tradição judaica. Marcos 7, de 1 a 9, diz o seguinte: os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões. Não comia sem lavar cuidadosamente as mãos. Cuidadosamente, lavava muito detalhado. Quando voltavam da praça, não comiam sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar o copo, jarros, vasos de metais e camas. Muitas coisas, muitas tradições. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciões, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E dizem ainda, vocês sempre encontraram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a própria tradição. Você vê que é das coisas assim que você fala, gente, onde surgiu isso? Eles nem sabem. Olha, isso aí não deve mexer não, que isso aí faz parte da nossa igreja. Olha, isso não deve mexer não, que isso aí faz parte da nossa tradição. Mas aí você procura um fundamento e tal, não tem fundamento, não tem lógica. Ou talvez tenha uma lógica parcial, mas a tradição tem que ser respeitada. Isso aconteceu com os judeus. Você vê assim, mas foi só com os judeus, com os cristãos, não. Não? Olha para vocês verem aqui em 2 Tessa. A tradição agora no meio cristão, no meio dos crentes. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. 2 Tessa diz o seguinte, depois de Coríntios, antes de Timóteo. 2 Tessalonicenses. Olha para vocês verem, se não sai muito do que os judeus faziam quando Jesus repreendeu. E olha que Paulo aqui, ele chegou pouco tempo depois. Estava fresquinho, Jesus chegava de morrer, ressuscitar. Um pouquinho depois chegou Paulo. Olha o que Paulo fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guarde as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Ele não fala assim, segue a lei, segue a ordenança. Não, ele fala, segue as tradições. Aí você fala assim, não, você está querendo confundir as coisas. Paulo está querendo dizer que ele passou as leis de forma tradicionalmente, orientando. Mas Paulo era humano. Tem uma passagem na Bíblia que fala claro de como alguém deve tratar o escravo. Hoje não existe escravo. O próprio Paulo orienta a tratar o escravo. Mas o mais esquisito de todos é esse aqui, que Paulo faz assim, que é uma coisa que a gente fala que é ridícula.
Que Paulo usou uma tradição ridícula? Sim. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. É algo assim, inaceitável. É algo muito inaceitável. Uma coisa ilógica. A tradição no meio evangélico tem o mesmo perigo que aquela tradição judaica que Jesus combateu muito. Paulo começa com o 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz o seguinte assim: Eu os elogio, porque em tudo vocês lembram de mim e retêm as tradições como eu transmiti a vocês. Mas olha no versículo 16 para criar uma polêmica. Ele diz: mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Olha, gente, vocês estão seguindo a tradição, mas olha, sabe que isso não tem a ver com nós. Mas que tradição é essa? O que está escrito no subtexto, no título da sua, já no 11? O título grandão. O véu e seu uso na igreja de Corinto. O véu e seu uso na igreja de Corinto. O meu está assim: as mulheres na igreja. Olha pra vocês verem que sabe esquisito. Começa pelo 3, versículo 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da igreja, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Não dá nem para entender. Quer dizer que o careca, por algum problema... Não, coberta que fala, né? Cabeludo. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, é a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Mas se rapar, aí tem que usar véu. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Cobre a cabeça, mas se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cumpra a cabeça com véu, cobrir. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. A mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, quer dizer, para os anjos saber quem é homem e quem é mulher, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Mudou o papo no Senhor. Mostrou uma tradição. Depois faz um entre aspas. Mas no Senhor, todos são iguais. Qual é importante? No Senhor ou na tradição? Qual é mais importante? A visão do Senhor ou na tradição? Jesus encontrou com uma samaritana. Ela falou: quem é você? Ser judeu e não é possível ser homem? Vem conversar comigo. Jesus passou por cima dessas duas situações. Ele conversou com uma mulher e ainda por cima samaritana. Aí no 12 fala: porque assim como a mulher não foi feita do homem, assim também o homem. Assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasceu da mulher. Quer dizer, acaba sendo uma coisa. Deus tirou da primeira mulher, do primeiro homem, a costela e fez a primeira mulher, mas todo homem nasce da mulher. Julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não nos ensina que é desonra para o homem usar cabelo comprido? Desonra para o homem usar cabelo comprido. Esquisito. Sendo que
dizem, né, que o cabelo de Jesus era comprido. E que, tratando-se da mulher, é para ela a sua glória, o cabelo comprido é a glória. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Olha para vocês verem que coisa esquisita. Tem outra passagem que fala pior ainda, fala assim, olha, a mulher é proibida abrir a boca e falar alguma coisa na igreja. Se ela quiser, pergunte em casa ao marido. Se o marido quiser instruir ela, que o marido instrua ela em casa. A mulher não necessita ser instruída. A mulher é proibido falar, abrir a boca na igreja. Então, como que fica uma situação assim? Como que você vai entender esse contexto? É um contexto tradicional. E ele mesmo fala aqui no meio, apesar que para Deus todos são iguais, o homem e a mulher. Ué, então por que da tradição? É o perigo da tradição. Agora só para vocês verem aqui, o que Jesus dá para nós uma base sobre essa situação. Mateus capítulo 22. Jesus falou isso aqui para os judeus, mas é para os cristãos. Os cristãos de hoje. Para os cristãos de hoje. Com essa diversidade de 22, versículo 29. Jesus respondeu para os judeus: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas falam muita bobagem, muita abobrinha por não conhecer as Escrituras. A palavra de Deus não, a tradição ou o conselho existe de que todo crente deveria ler a Bíblia ao menos uma vez na vida. A Bíblia toda. É um manual. Como que você pode reter esse manual se você tem feito isso? Só que não pode ser regra. A minha esposa mesmo disse que ela teve uma tia, que essa tia dela não sabia ler. Mas a tia dela, sem saber ler, conhecia a Bíblia todinha de ouvir no púlpito. Ela gravou, ao ouvir oralmente a Bíblia, ela guardou a Bíblia toda e não leu a Bíblia, porque não sabe ler. Então essa regra não pode ser aplicada. Outras pessoas conhecem a Bíblia todinha por estar ali no estudo em casa dominical, todo dia fazendo leitura, meditação na palavra. Nunca pegou de ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas conhece a Bíblia pelo tempo, pelo longo da vida. Então é só uma orientação, não pode ser. Olha, se você não tiver lido a Bíblia toda, você não vai ser salvo. Para eu fazer seminário, existia duas exigências. Eu tinha que ter uma recomendação do meu pastor e eu tinha que ter lido a Bíblia ao menos uma vez toda. E na época eu já tinha lido ela várias vezes. Mas para fazer seminário. Agora imagina para você ser crente, se você não ler a Bíblia toda, você vai para o inferno. Então assim, aí você coloca uso e costume. Leu a Bíblia toda? Não, então vai para o inferno. Uma recomendação inteligente, lê toda, mas não quer dizer que é dogma. Olha para vocês verem aqui. Você tem que entender a Escritura, porque o próprio Jesus falou, errais por não conhecer a Escritura. O que significa a palavra dogma na Igreja Católica? Um assunto que não pode ser discutido. Toda vez que entrar um assunto polêmico, eles, isso é dogma, não pode não. Só que tentar discutir e ir para o inferno. E no meio evangélico também tem muitos que impõem um dogma. Não conhecer a Escritura é um erro terrível, porque você vai comer aquilo que os outros te entregam. E muitas vezes vão te entregar a tradição. Até há pouco tempo, antes da virada do milênio, existia uma tradição que falava que 1000 chegará e 2 não passará. E falavam rasgadamente que estava na Bíblia. Eu sabia que não estava porque eu já tinha lido a Bíblia. Quando o pastor do ano 1999 para 2000, viu que o mundo não acabou, aí passaram a falar, não, isso não é bíblico.
Mas antes, todo mundo falava rasgar é bíblico. Até crente falava isso. E muitas outras tradições, por quê? Porque a pessoa não lê a Bíblia. Aí come qualquer tipo de abobrinha. Mas o problema aqui não é só não conhecer a Escritura. Ele fala não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Por que significa esse nem o poder de Deus? Deus ele não é o juiz que vai julgar? Ele não é o advogado que vai te defender? O que o juiz faz? O juiz pega a lei, o juiz pega os fatos, ele coordena aquela situação e dá a sentença. Muitas vezes a sentença vem de um júri, mas é o juiz que dá ela. Qual que é o papel do advogado? É ele pegar brechas naquela lei que o juiz conhece, que o povo conhece, para encontrar elementos para condenar ou para absolver. Jesus é nosso advogado. Ele tem essa condição de ir ali. Então tá a lei escrita, tá. Mas errais por não conhecer a lei nem o poder de Deus. Ou o poder desse juiz, ou o poder desse advogado. Mas o mais interessante ainda fala que ele é o legislador. Sabe quem que é o legislador? No nosso país, o legislador é o legislativo. É aquela pessoa que faz as leis. Moisés foi o grande legislador judaico. Deus usou Moisés para poder escrever o Pentateuco. E Jesus, ele é o nosso legislador. O que que significa? Ele é que põe e que tira leis. Se tem uma lei no país que está meio esquisito, vai lá no legislativo, ou municipal, ou estadual, ou federal, que o legislativo consegue mudar aquela lei, pôr outra lei, e mexer e arrumar. Jesus, como sendo legislador, ele pode trabalhar. Não. Está aqui, é dogma. Gente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o legislador, ele é o juiz, ele é o advogado. E se não bastar essa situação, olha para vocês verem aqui o que aconteceu aqui em João, capítulo 8. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso legislador. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos para frente e depois volta para trás. Vamos primeiro em 8,36. Olha o que diz em João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês são verdadeiramente livres. O que significa? Quando o Senhor falou, gente, vocês estão errando com essa tradição suas, vocês estão usando a tradição para poder invalidar a palavra. Vocês vivem sempre arrumando uma maneira de invalidar a verdade, a origem. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que significa isso? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele vem te trazer liberdade. Quando você chega numa denominação, e a denominação começa a te colocar você assim, no molde, cuidado. Quando você chega num líder, o líder começa a te moldar, te encaixar, cuidado. Porque você aceita Jesus como Senhor e Salvador para ser livre. Uma coisa é você usar da liberdade e fazer de libertinagem. Eu posso fazer o que eu quiser, não. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Mas outra coisa é você pegar homens com usos e costumes, e talvez até mesmo respaldado na Bíblia, para podar a sua liberdade em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas olha o que ele fala um pouquinho mais atrás, no versículo 32. Se vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Por que existe esse detalhe? Jesus falou mais atrás, em 36 fala, se o Filho vos libertar, que é Jesus.
Mas aqui no 32 fala que a verdade vos libertar. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é o verbo. Por que foi preciso, no único texto e contexto, usar a palavra 2 vezes? Se o Filho vos libertar, se a verdade vos libertar. Existem 2 contextos. Quando Jesus te liberta, ele te liberta você da morte eterna. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas tem muitas pessoas que estão com a garantia da salvação aqui na terra, mas continua arraigado, continua preso em usos e tradições, ou da seita da qual ele saiu, ou da incredulidade da qual ele vivia, ou de imposições de homens religiosos que coloca um montão de situação. Muitas das vezes porque a verdade não chegou neles e eles passam bem a verdade. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, assim, a verdade vos libertar. Você abre mais o leque um pouquinho. O que significa a verdade vos libertar? Eu sou ignorante, todos somos ignorantes de alguma coisa, eu sou ignorante como construir um avião. Aí eu vou fazer o estudo, vou aprender como fazer um avião. Essa verdade de como fazer o avião vai me libertar da ignorância que eu tinha de não fazer o avião. Eu, igual eu falei para vocês, eu tirei carteira de motorista. Eu era ignorante de como dirigir. Eu primeiro fiz, como todo mundo faz, pela cartilha, mas quando eu fui guarda municipal, aprendi também como lei. Eu era ignorante sobre dirigir. Eu passei a me ficar livre, porque a verdade veio e me libertou. Você tem uma coisa que você ignora, você é ignorante, ou que você tem dúvida, quando a verdade chega, ela te liberta. Isso em qualquer contexto. Isso é para qualquer situação da vida. Eu não sei fazer arroz. Aí quando vem a verdade que me ensina a fazer arroz, eu vou me libertar daquela ignorância e não fazer arroz. Mas aqui é algo muito mais profundo. Aqui está falando de coisa de libertação do corpo, da alma, do espírito. O Filho vai te libertar da morte eterna. Mas a verdade, ela vai te libertar desses usos e costumes, dessa ignorância. Para você conhecer profundamente o que é a palavra, conhecer profundamente quem Deus. Porque o próprio Senhor falou, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. A verdade aqui, ela vem olhar coisas minuciosas. E o Filho libertar vem com um objetivo único, a salvação eterna. Então o Filho libertar você da morte eterna é uma coisa. Mas tem muitos crentes que têm a salvação garantida e continuam preso, porque a verdade não chegou a eles. Deu para notar? Quando você vê essa prisão, você entende tanto salvos com tanta ignorância, com tanto dogmas, com tanto uso e costumes, com tantas coisas que de arrepiar cabelo. O próprio Paulo, que era algo para ele na época, que dava leis a respeito de escravo, ele colocou leis da mulher calar a boca na igreja, da mulher isso, aquilo, ficaria com vergonha hoje daquele uso e costume que ele colocou. O próprio Paulo teria vergonha. Olha para vocês verem aqui, sobre essa verdade, João, capítulo 18. João, capítulo 18, fala algo interessante. Quando Pilatos interroga Jesus, João 18, versículo 37 a 36. Pilatos perguntou, então você é o rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Por que Jesus não respondeu o que é a verdade? Os filósofos, os inteligentes, as pessoas de mente sábia sabem que não existe a verdade absoluta. Não existe a verdade absoluta. Quando acontece um acidente, o que os peritos vão fazer?
Ele vai olhar todas as versões. Tem uma pessoa que estava no terceiro andar, viu o acidente de uma maneira. Quem estava no volante do carro viu de outra. Quem estava no volante do outro carro viu de outro. Quem estava no passeio bem próximo viu de outro. Eles vão pegar um material e vai medir a frenagem do carro para poder ver a verdade no sentido físico, da atração física do frenagem do carro. Eles vão procurar tudo para trazer o mais próximo possível da verdade. É tanto real de que a verdade não existe absolutamente, que muitas das vezes pessoas inocentes é condenada. E pessoas culpadas é libertas. Por quê? Porque o advogado começou a arrumar brechas ali e conseguiu confundir o júri, conseguiu confundir o juiz, se realmente aquilo ali aconteceu. Acontecendo. Tem um ditado que fala que o homem, a mulher que trai, quando ele é bom naquilo, se ele é pego até com o cônjuge, a outra pessoa na cama e o cônjuge vê, fala assim, não estou vendo nada aqui não, mas está ficando doido, o que tem aqui? Então, essa questão de você mexer com a verdade absoluta, ela pode ser manipulada. Como ela pode ser vista no ângulo de cada um. Como eu disse para vocês, um evangelho fala que tinham 2 cegos, o outro evangelho fala que era somente um cego. Quando um fato acontece, você vai obstruir a verdade, tirar a verdade dentro da sua ótica, dentro do seu conceito, dentro de onde você estava, como você entende. Mas quando Jesus calou, ele não calou porque ele não sabia a resposta. Ele não calou porque ele não queria levar, como ele mesmo diz, as vãs filosofias, entrar em discussões eternas. Porque Jesus sabe que o único que conhece a verdade absoluta é Deus. Por que Deus conhece a verdade absoluta? Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Aqueles ângulos todos que uma pessoa assiste um acidente, o Senhor não apenas assiste os ângulos todos, como o Senhor vai na mente da pessoa e o Senhor consegue entender na mente da pessoa se aquela pessoa atropelou o outro, proposital ou não. Que até pouco tempo atrás, quem é que atropelasse alguém não era preso. As pessoas começaram a matar, criar uma situação para matar uma pessoa e falar que foi acidente. O Senhor consegue ir até na mente, não apenas a verdade circunstancial, mas a verdade intrínseca. Quer uma verdade absoluta? É somente Jesus. Mas você fala assim, mas como é que fica isso então? Onde chegará essa questão da verdade absoluta? Olha para você ver João, capítulo 14, para a gente não entrar em pânico. Não existe a verdade para o homem, não. O homem não conhece a verdade absoluta, mas Deus conhece. 14, João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que lhe foi dito. João 16, versículo 12 e 13, diz o seguinte, 16, 12 e 13. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará a vocês. O Espírito da verdade. Gente, eu queria falar para vocês não podem suportar, porque a sua limitação de mente vai confundir tudo. Mas vai ter um momento que o Espírito Santo vai te ensinar, vai te guiar. No versículo 25 diz o seguinte: essas coisas eu falei a vocês por meio de figura. Mas vem a hora em que não falarei mais por meio de figura, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Mas tem tanta gente tapada que não permite Deus esclarecer claramente e continua conhecendo Deus pelo véu. Ele prefere ver obscuramente do que entrar na liberdade do Espírito Santo para poder ver claramente.
Olha, gente, eu queria falar para vocês, mas você não pode suportar, vai ter um momento que o Espírito Santo vai te ensinar. O que significa esse Espírito Santo ensinar? É aquilo que eu falei para vocês, dia após dia, o Senhor vai estar esclarecendo para a gente, para a igreja. A igreja ela é dinâmica, ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai entendendo mais profundamente. Batalha espiritual é uma coisa clara, até pouco tempo atrás ninguém falava de batalha espiritual. Olha para vocês verem aqui, versículo João 17, do versículo 17 ao 21, diz o seguinte, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviou, também eu enviarei ao mundo. É a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, por os discípulos, os 12 apóstolos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falam. Mas como que eu posso falar a palavra e começar a distorcer a palavra? Como o próprio Paulo distorceu. Paulo passou preso no ensinamento de que a mulher deve ficar calada na igreja, sobre como tratar o escravo. Mas eu não estou firmado em Paulo, estou firmado naquele que ensinou Paulo, que é quem é o Espírito Santo. Se na época, no contexto, Paulo não poderia absorver essa ideia de que não existe escravidão, não poderia absorver essa ideia de que, como ele mesmo disse, que o homem e a mulher é igual perante Deus, hoje eu consigo. Por quê? Porque o Espírito Santo me conduziu a isso. O perigo está em você não deixar o Espírito Santo atuar. Olha para vocês verem um exemplo da ação do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, do versículo 15. Não vou olhar ao 26 não, porque vai ficar muito longo, nosso tempo está curto. Temos que fazer o apelo ainda, então vamos fazer o seguinte. Versículo 15. Vou até o 20 então. Não vou até o 26 não. Depois você vai mais avante. Atos 1,15 diz o seguinte: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo presidiu pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-lhe pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, este campo, era chamado Acéldama, e significa campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro de Salmo, fique deserto a sua morada, e não haja quem nela habita. Aí você vai ver aqui que tem uma referência assim, que leva você no N, vai levar você aqui lá no Salmo 69, 25. O Salmo não fala nada disso. Fala aqui, olha, como Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou Davi. A Davi escreveu o Salmo 69, 25 fala: fique deserta a sua morada e que haja, e não haja quem habita nela. Ele teve o entendimento do Espírito Santo, que esse versículo falava sobre esse campo. Mas mais incrível é isso aqui, ó. Ele fala, e que outro tome o seu encargo. Aí você vai na referência ali, esse outro tome o seu encargo, está lá em Salmo 109, versículo 8, não fala nada disso. Davi, quando escreve, fala sobre os inimigos que perseguem ele e tal, que quando ele foi encontrado, outros tomam o que é dele, que outros ocupam o seu espaço. Mas o Espírito Santo levou Pedro a entender que esse primeiro versículo fala sobre o campo onde Judas suicidou. E esse outro versículo fala sobre o quê? Fala sobre a substituição de Judas. O que você dá para entender nisso? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, um único versículo te dá a diretriz. Uma vez, numa célula, minha esposa falou, uma experiência que ela teve, ela falou que o Espírito Santo falou com ela.
Um irmão virou assim, não, aí não. O Espírito Santo não fala com as pessoas, não. A minha esposa, você acredita que o diabo fala com as pessoas? O diabo fala. Então você dá mais crédito ao poder do diabo que no poder do Espírito Santo? E calou. Muitas pessoas acreditam piamente no poder do diabo, mas não dá o devido crédito ao poder do Espírito Santo. Não apenas em usar o único versículo bíblico, como usar até mesmo um hot dog na rua ou falar no seu ouvido. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você se liberta da ignorância e você começa a absorver a verdade. Eu convido você, não foi por isso que de repente você desviou do Evangelho. Para refletir como que você foi ignorante. A verdade está aqui para te libertar. Volte para o caminho. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei a circunstância, contemplei os meus erros, contemplei os erros dos meus irmãos. Não entendi o teu propósito, afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo, volte a me ensinar e me ajude a voltar a ter comunhão com os irmãos e aprender juntamente com eles. Em nome de Jesus. Amém? E para você que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que diz, o Filho vos libertará. A primeira ignorância tem que sair é essa. Depois que o Filho te liberta, ele vem trazendo as verdades de cada área da sua vida para te libertar mais ainda. Mas você tem que tomar o primeiro passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim dizendo, eu falo meu nome, você fala o seu. Eu, Carlos, falo o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, tudo que eu tenho, tudo que eu amo, à tua disposição, para o Senhor fazer o que quiser. Peço também que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, tendo essa verdade sobre a minha vida, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador em tua presença. Coloco este e essa que voltou aos teus caminhos. Senhor, ensina-nos o que é a verdade. Guia-os na verdade. Liberta-os da ignorância, da escravidão. Em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui de novo. Volto a lembrar, agora já consegui fazer o concerto. Já está lá no YouTube. Ministério Batista Apostólico, Toque de Chofar Cultos. Quer dizer, quando você coloca, vai ter 3 canais. O primeiro, em Porto Seguro, falando sobre a volta de Jesus. O segundo, na Grande BH, falando sobre a volta de Jesus. E esse outro terceiro canal, eu vou estar vendo no leque e colocando ali meus cultos dominicais. Tá bom? E a mensagem que foi feita na passagem do ano agora. E no Facebook continua a mesma proposta. Apóstolo Carlos Ferreira. Vou estar entregando agora a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a minha, Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. Peço que nós tenhamos uma semana mais que abençoada. Em nome de Jesus. Amém.